dois amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza e a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saudações, caríssimos irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Boa Vista. Eu sou o diácono José Maria, da Diocese de Teoflotone, e é uma alegria poder participar nesse momento, mesmo distante da felicidade de vocês, em celebrar a padroeira da paróquia e poder partilhar a palavra nesse momento de novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que vocês também chamam de Perpetinha de forma carinhosa. Então, hoje nós celebramos o 9º dia da novena, que tem como tema Celebrando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ícone da Igreja Doméstica. Então, um tema que nos ilumina, sobretudo neste momento em que somos acometidos por essa pandemia do Covid-19 e somos chamados a viver a nossa fé de forma mais intensa, sobretudo na dimensão da Igreja Doméstica. Dimensão essa que sempre esteve presente na vida da Igreja. A família, chamada de Igreja Doméstica, é o lugar privilegiado do encontro com Cristo. E o documento de Aparecida, no número 204, vai dizer para nós que dentro do território paroquial, a família cristã, chamada de Igreja Doméstica, é a primeira e mais básica comunidade eclesial, pois nela se vivem e se transmitem os valores fundamentais da vida cristã. Então, que nossos lares sejam cada vez mais irradiadores do amor de Deus e que nós, membros do corpo de Cristo, as pedras vivas que formam a Igreja, que nós possamos buscar cada vez mais, iluminados pela palavra, e vivenciar a nossa fé de forma fecunda e autêntica, fazendo de nossa Igreja Doméstica um lugar sempre privilegiado de promover esse encontro com Deus. E por onde nós estivermos, sejamos testemunhas de Cristo com a nossa vida. Então, para que sejamos cada vez mais testemunhas de Cristo, testemunhas autênticas, é necessário estar sempre com ouvidos e o coração aberto para a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então, nos deixemos ser iluminados pela palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sempre gosto de recordar a metáfora da palavra de Deus em nossa vida como a chuva que ao cair nos molha e ao cair deixa sempre um sinal em nossa vida. De fato, a palavra de Deus
direcionada ao nosso coração, à nossa vida, ao passar por nós, assim como a chuva, nos deixa um sinal. Contudo, o sinal deixado pela palavra é sempre de vida, de fazer crescer, de purificar e renovar e nos transformar, para que vivamos cada vez mais o reino de Deus. Esse movimento da palavra gera em nós, na nossa vida, a salvação, fruto da ação do próprio Jesus Cristo, que é sinal de Deus, que é palavra viva do Pai. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos perceber a ação de Jesus que passa fazendo bem. E na vida do leproso, o evangelista Mateus vai relatar que Jesus exerce uma ação benfazeja e salutar, ou seja, uma ação que traz o bem e é salvadora. Ao curar o leproso, Jesus não apenas oferece a ele a cura física, mas a cura da exclusão, do isolamento forçado por ter lepra, pois aquele que tinha lepra não era apenas um excluído, mas era também um impuro, ou seja, não podia conviver com os demais e nem participar da vida religiosa. Então Jesus, por meio de sua ação, reconecta o homem à vida social. Oferece a oportunidade dele sair da condição de excluído socialmente, em todos os sentidos, para uma vida de salvação dentro do seguimento a Cristo e no convívio social. Por meio deste relato, nós também podemos perceber, além da ação de Jesus que restaura a saúde do leproso, temos a ação humilde e de confiança do homem em relação a Cristo. O mesmo confia ao querer de Jesus a cura, a sua purificação. E ele diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então Jesus diz: eu quero, fique limpo. Após a purificação e o restabelecimento da saúde do homem, o pedido de Jesus é que ele vá apresentar-se ao sacerdote e fazer então a oferenda pedida por Moisés, pois dessa forma, apresentando-se ao sacerdote, se confirmaria que ele estaria limpo da lepra, puro, para poder participar novamente da vida religiosa e assim, consequentemente, da vida social. Jesus, em sua praxe de salvação em favor da humanidade, comunica o reino de Deus. Ao comunicar o reino de Deus por meio de palavras e ações, Jesus anuncia o que ele pratica. Esse acontecimento, segundo o evangelista Mateus, se dá logo após Jesus descer do monte. Após uma sequência de ensinamentos, ele desce e manifesta a salvação aos homens. O que é ensinado no monte, ele pratica sobre a planície. Assim, a salvação é algo que Jesus oferece a todos os homens e mulheres que, na abertura de coração, podem acolher ou também não acolher essa salvação. O homem curado da lepra soube reconhecer que a salvação vem de Deus. E então é preciso ter a confiança de se entregar ao querer de Jesus, como fez o homem. Então nós, como igreja domésticas, também temos que ter essa mesma confiança de nos entregar ao querer de Jesus, assim como fez o homem. É preciso abrir o coração e acolher a palavra de Deus, que é capaz de transformar, curar, purificar e nos reconectar com a vida. Nos reconectar com o nosso irmão e conosco mesmo. A palavra nos ajuda na nossa caminhada, até mesmo na nossa vivência familiar. Muitas vezes nós estamos distantes e desligados daqueles que nós deveríamos estar ligados. Então a palavra de Deus nos ajuda, nos auxilia a nos reconectar com os nossos, com o nosso próximo, com o nosso irmão. E diante dessa pandemia, o convite que faço
é que possamos voltar o nosso coração de forma confiante para Deus, como o homem leproso do texto bíblico. Que tenhamos a confiança na ação de Deus em nossa vida, pois de diversas formas e maneiras, no ordinário da vida, o extraordinário de Deus se manifesta. Então Deus tem plantado em nosso coração a esperança, a força, a coragem, para que, vivendo unido a Cristo, a sua igreja não desanime. E como igreja domésticas, deem sempre razão da nossa fé e faça a vida em família ser lugar sempre favorável do encontro com Deus. Lugar de transformação, de renovação, de purificação. Jesus quer passar fazendo bem e passa em nossa vida todos os dias. Para nos ajudar a viver essa dimensão, temos a imagem de Maria, ícone da igreja doméstica, pois como mãe, na obediência, na fidelidade e serviço a Deus, ela é um exemplo para todos nós. O homem leproso, assim como Maria, confiou em Deus, no querer de Deus para a sua vida. E eu quero aqui recordar o refrão da canção da cantora Eliana Ribeiro, que nos diz assim: Ó Maria, ensina-me a ser assim, como um filho em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga a Jesus por mim. Assim como Maria, toda de Deus, de corpo, alma e coração, nós devemos nos entregar ao amor e à bondade de Deus que cuida de cada um de nós, que cuida das nossas famílias. E assim buscar vivenciar nossa fé em família semelhante aos primeiros cristãos, que reunindo-se em pequenos grupos nas casas, eles se juntavam para partilhar a palavra e celebrar a ceia do Senhor. A família de Nazaré também se reunia, rezavam juntos, partilhavam a vida, a fé, a vocação. Então, como igreja doméstica, em que temos a Mãe do Perpétuo Socorro como ícone, que intercede por nós, devemos nos colocar sempre mais no seguimento a Cristo. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, marcados com a força do Espírito Santo, confiantes na intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, busquemos cada vez mais exercer a nossa missão de discípulos batizados no mundo que tanto precisa de nossa ação de filhos de Deus. Assim como Jesus reconectou a vida do leproso, o tirando da exclusão e fazendo se tornar puro, nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados também a reconectar a vida das pessoas com Deus. Fazer também com que as pessoas se reconectem consigo mesmo, com a sociedade, com o próximo. Mesmo nesse período em que vivemos mais distanciados, em razão da pandemia, que não nos falte o amor fraterno ao nosso próximo. Que não nos falte o amor fraterno dentro da vivência de nossa casa. E que assim Deus nos ajude cada vez mais a seguir esse caminho de anúncio da palavra e do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um fraterno abraço, que o Senhor vos abençoe e vos dê a paz, e que vocês possam celebrar, mesmo de casa, uma linda festa de Nossa Senhora.